Olá, hoje nós vamos falar sobre a anatomia da região cervical, da coluna cervical. Bom, nós já tivemos aqui um vídeo falando sobre a anatomia da junção crânio-cervical, anatomia de C1, de C2, e hoje nós vamos falar sobre a anatomia da coluna cervical. Mas como já falamos dessa porção superior da coluna cervical, vamos focar aqui no que nós chamamos de região subaxial, que é a coluna cervical, que fica abaixo de C2. Perfeito? Meu nome é Alan França, eu sou neurocirurgião especialista em cirurgia de coluna e esse é o canal Tudo sobre Coluna. Bom, para falar sobre a anatomia da região cervical, eu preciso que vocês acompanhem pela imagem o que eu vou mostrar para vocês. Então aqui nós temos nessa representação a coluna cervical com as suas 7 vértebras C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Notem que essas vértebras elas são articuladas na sua porção anterior pelos discos intervertebrais que estão entre os corpos vertebrais, né, que são essas estruturas. O disco é uma estrutura cartilaginosa, que a gente sabe que na sua porção externa nós temos o ânulo fibroso, uma porção mais rígida, e no seu interior o núcleo pulposo, que é uma estrutura mais gelatinosa, que vai permitir essa mobilidade e flexibilidade da coluna. Temos também uma articulação na sua porção posterior, que é a articulação facetária, né? E notem aqui que nós temos uma faceta mais horizontalizada na região cervical, né? Que se articula bilateralmente, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E nós temos, né, diferentemente dos outros segmentos da coluna, nós temos uma terceira articulação na coluna cervical, que é a articulação uncovertebral, formada aqui pelo uncus das vértebras cervicais, ou processo unciforme, né, que é essa articulação que se dá na sua porção lateral do corpo vertebral, onde nós podemos evidenciar aqui nessa região, né? Essa é uma estrutura exclusiva da região cervical. Bom, entrando em mais detalhes, né, as vértebras cervicais subaxiais, ou seja, aquelas que estão abaixo de C2, são vértebras consideradas como típicas, né, que possuem uma anatomia típica de uma estrutura, de uma unidade da coluna vertebral, que é a vértebra. E como que é a característica dessa vértebra? Então nós temos aqui posteriormente o processo espinhoso e na cervical nós temos esses processos espinhosos bífidos, né? Percebam que eles têm duas proeminências ósseas. Vamos ter aqui as lâminas bilateralmente que vão proteger e formar aqui a composição posterior da vértebra, né? E proteger a medula que está nessa região. Temos mais lateralmente o que nós chamamos de massas laterais. E essas massas laterais elas vão se conectar com os corpos vertebrais através dos pedículos. E aqui na sua porção anterior nós temos de fato os corpos vertebrais. Percebam que são corpos vertebrais pouco volumosos, né? Exatamente porque a carga que a coluna cervical precisa sustentar é diferente, por exemplo, da carga que a coluna lombar, por exemplo, precisa sustentar. Aqui nessa representação vocês podem perceber, por exemplo, que o corpo vertebral na região cervical é bem menor do que o corpo vertebral lá na região lombar ou na região torácica, exatamente porque a carga que precisa ser sustentada aqui é menor do que aqui embaixo. Perfeito. Continuando agora na imagem, percebam que além das estruturas ósseas, né, sem contar aqui também, né, esquecendo de falar, nesse processo transverso pequeno que nós temos na região cervical e que ele vai acomodar aqui a artéria vertebral, junto também com a veia, né, que é o que nós chamamos de plexo vertebral. Um detalhe interessante, uma curiosidade interessante, é que esse forame transverso que a gente tem aqui no processo transverso da região cervical, nós temos eles nas 7 vértebras cervicais, mas com um detalhe de que em C7, deixa eu ver se eu consigo acrescentar aqui a artéria vertebral para vocês perceberem isso. Perfeito, aqui ótimo. Em C7, apesar da gente ter o forame, a artéria vertebral não passa por dentro dele. Esse é um detalhe bem interessante. Então, o forame
transversário, forame transverso de C7, ele é um forame falso, onde ele não acomoda aqui a artéria vertebral. Isso nos dá, por exemplo, né, essa informação nos dá, por exemplo, a segurança de passarmos um parafuso pedicular em C7, né, um parafuso que passa aqui pelo pedículo, sem o risco de ter uma lesão inadvertida da artéria vertebral, diferentemente da região entre C3 e C2, onde nós geralmente passamos os parafusos nas massas laterais. Isso aqui falando num contexto onde a gente precisa fixar a coluna cervical, fazer uma artrodese na região cervical. Nota que também, além das estruturas ósseas, né, vai compor aqui também a coluna cervical as estruturas ligamentares. Nós temos aqui o ligamento nucal na região cervical, junto aqui com o ligamento interespinhoso, que fica entre os processos espinhosos, que vai compor parte do ligamento nucal. Nós vamos ter aqui os ligamentos que se conectam entre os processos transversos, chamados de ligamento intertransversários. Vamos ter isso bilateralmente. Na porção posterior aqui do corpo vertebral, nós vamos ter o ligamento de Flavum ou o ligamento amarelo, né, protegendo a medula espinhal que está passando aqui dentro na sua porção posterior. Perceba a medula passando aqui. Então o ligamento amarelo ele protege a medula espinhal. Eu vou voltar aqui algumas estruturas para mostrar para vocês aqui também outros ligamentos. Então na porção anterior nós temos aqui o ligamento longitudinal anterior, né, protegendo a porção anterior da coluna vertebral. É um ligamento que dá uma limitação nos movimentos de flexão e de extensão, principalmente nos movimentos de extensão. Então essa estrutura ligamentar ela evita, por exemplo, lesões por distensão da coluna cervical. Temos aqui na porção posterior da vértebra, eu vou eliminar essa vértebra para vocês entenderem melhor. Pronto, perfeito. Então aqui nós temos na porção posterior ao corpo vertebral o ligamento longitudinal posterior. E aqui tem uma curiosidade bem interessante, né, do ligamento longitudinal posterior, é porque ele fica localizado numa porção mais central, né? Vou dar um zoom aqui bem interessante para vocês notarem isso. Ele fica bem na porção central da coluna vertebral. Então ele protege a porção central. Então em casos onde nós desenvolvemos, por exemplo, uma hérnia de disco, essa hérnia de disco geralmente ela ocorre por conta, acompanhe agora pela imagem, né? Por conta de uma lesão aqui do ânulo fibroso discal. Então imagine que a gente tem aqui uma lesão desse ânulo fibroso. E aí o núcleo pulposo ele tende a escapar por essa lesão. Vejam, se esse escape ele acontece aqui na porção medial, acaba que o ligamento longitudinal posterior ele protege a medula espinhal. Então o núcleo pulposo ele tende a escapar geralmente posterolateralmente. E quando ele faz esse escape posterolateralmente, e aqui eu vou acrescentar as estruturas para vocês entenderem, ele acaba por comprimir exatamente a raiz nervosa que está saindo naquele segmento. Então a compressão da raiz nervosa vai causar a clássica braquialgia, dor no braço. Então vejam, um dos sintomas que um paciente com hérnia de disco na região cervical ele pode apresentar é exatamente a dor braquial, a dor no braço, pois a compressão que acontece aqui na raiz vai repercutir, né, vai gerar uma dor referida lá no membro superior do paciente. Perfeito? Então aqui nós temos a anatomia da região cervical com suas estruturas ligamentares, né, falamos aqui de boa parte dos componentes que vão estar estruturando a coluna cervical. Caso você queira entender mais sobre o assunto, temos a aula sobre C1, a aula sobre C2 e também a aula sobre junção crânio-cervical, que vai compor mais informações sobre esse conteúdo. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado e se gostaram não deixem de curtir essa nossa aula e também deixar aqui nos comentários alguma dúvida, caso vocês tenham ficado com essa dúvida. Também se você tiver interesse, não deixa de ativar o sininho, pois semanalmente nós estamos produzindo conteúdo falando sobre anatomia, sobre problemas relacionados à coluna, sobre dicas práticas. Então é muito interessante, se você tem interesse no conteúdo, que você ative o sininho para você ficar recebendo esses vídeos constantemente. E também compartilha nosso canal com os amigos, com as pessoas que se interessam pelo conteúdo, pois para mim é muito importante disseminar esse tipo de informação. Combinado? Muito obrigado e até a próxima aula. Já dá para criar um programa talk show.